Vai, 1, 2, 3 e... Meu enegrecimento. Apesar de a gente viver num país com muitas pessoas pretas e pardas, a gente vive num país onde a gente tem pouca consciência racial, uma questão social, de entender os impactos, os atravessamentos da nossa cor, da nossa raça, dos nossos traços, o que significa ser uma pessoa negra, né? Em que isso implica na nossa vivência. Seja, né, em que aspecto de pessoa negra você for, da sua tonalidade, da sua característica. Existe a necessidade de a gente vivenciar um processo de consciência do que isso significa na sociedade, se ligou? Por mais que você saiba que você é uma pessoa preta, sempre soube, existe essa questão, muitas questões envolvendo, né, negritude. Eu quero falar aqui sobre a minha, sobre o meu processo de enegrecimento. Eu sou o Sal Crespo, nesse canal eu falo aqui, compartilho as minhas vivências em busca de autoconhecimento e sobre autocuidado. Eu sou instrutor de Kemet Yoga, também sou fotógrafo, então gosto muito de falar de várias questões que estão aqui na minha vivência e compartilhá-las com vocês aqui através desse canal. Então, se você tiver interesse nessas temáticas, já se inscreve no canal para poder acompanhar. Se você já me conhece, curte o vídeo, porque vamos aqui mergulhar em mais uma reflexão sobre essa vida e acredito que possa contribuir com a sua também. Me segue também no Instagram, @solcrespoarte, lá tem sempre uma troca de ideia maneira nessa perspectiva de autocuidado no cotidiano, de bem-estar, yoga, meditação, que são coisas super fundamentais pra gente, né? Nesse processo de desenvolvimento para viver e viver bem. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo compartilhando meu processo de enegrecimento no vídeo que eu falei sobre cabelo curto, masculinidades negras e heteronormatividade. Foi uma reflexão abessa que eu tive quando eu tirei os meus dreads e cortei meu cabelo curtinho. E agora, como vocês podem ver, raspei a cabeça. Passei zero, que já tá crescendo de novo, né? Aqui os cabelinhos, pelinho. Mas aí, a partir dessa raspagem, eu quis resgatar os assuntos, né? Aqui de cabelo e pensar em negritude e enegrecimento. Vamos lá, gente. Primeiro ponto, primeiro tópico desse vídeo é meu fundamento, assim, dar essa contextualizada, né? Eu sou filho de um casal interracial, então, assim, minha família é basicamente, de uma maneira geral, metade preta e metade branca, apesar de ter essas misturas de cor nas duas partes da família. Tem pessoas pretas e pessoas brancas, né? Por conta dos casamentos, mas é isso. A família da minha mãe é uma família preta, a família do meu pai é uma família branca, assim. Ponto. Acontece essa mistura e nasço com essa pessoa aqui que vocês conhecem, linda, maravilhosa, né? Apesar dessa miscigenação, eu tive uma criação que me trouxe sempre essa consciência sobre esse lugar de não uma pessoa branca. Isso nunca foi uma confusão que eu tive na minha vida, assim. Eu lembro bem na minha infância da minha mãe, minha tia, brincando com a gente, falando que passou das 6 da noite. Ou seja, por mais que você esteja no início da noite, você faz parte da noite. Então existia essa consciência de estar no grupo, né, mesmo quanto uma pessoa morena, uma pessoa parda, né, mas fazer parte desse aspecto da negritude. Eu estando nesse lugar do moreno, do pardo, eu e vários dos meus primos, apesar de eu ter crescido em um bairro, numa periferia do Rio de Janeiro, um bairro pobre da Zona Oeste e tal, então, quer dizer, de uma maneira geral, a maioria das pessoas que eu convivia eram pessoas pretas, mas existia desde lá, mesmo vindo de um contexto de um bairro majoritariamente preto, existe essa diferenciação, né, entre o que é moreno, o que é pardo e o que é preto, que é justamente a pessoa mais escura. Então não existia essa consciência de que somos todos a mesma coisa, porque não somos, né? O colorismo mostra isso, com os privilégios de quanto mais uma pessoa tem a pele clara, dentro da estrutura social da nossa sociedade, isso acaba dando alguns privilégios estruturais, né? Claro que não existia nenhum acesso a esse tipo de ideia ou pensamento na infância, mas existe essa leitura, né, de você reconhecer que é uma pessoa mais escura. Então, eu lembro dos meus primos mais escuros ouviam piadinhas, né, tipo, racistas por conta do tom de pele, que eu não ouvia, ao mesmo tempo eu, pela minha boca, que é essa boca muito bonita, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu amo a minha boca, me sinto muito orgulhoso dela, mas durante vários e vários momentos da minha vida, ela foi o meu grande desespero, porque eu já fui tanto chamado de beisola, já sofri tanto por conta da minha boca, que é um lábio bem grosso, né, grande. Então, assim, o racismo vai, tipo, alcançando a gente através dos diferentes traços, mas na nossa sociedade eu acho que é muito importante o fator pele.
Porque é isso, uma pele escura significa muito na nossa sociedade. Então, na minha parte, existia esse entendimento, assim, de tipo, não sou branco, mas preto são é minha mãe, tipo, e as outras pessoas da minha família que são mais escuras. O segundo tópico para contar essa história aqui, sobre esse meu processo, começa pelo reconhecimento social, assim, quer dizer, externo a mim. Porque, como eu falei, nesse meu primeiro contexto de bairro, é isso, eu era um moreno e ponto. E aí eu começo a me tornar o preto à medida que eu avanço no sistema escolar. Eu acho isso muito interessante porque a gente é sabido, né, tipo, o quanto no sistema escolar vai rolando invasão, né, e essa invasão vai pelas pessoas mais pobres, que de uma maneira geral acaba também sendo pessoas negras, né. Então, no nosso histórico escolar, as turmas vão ficando, de fato, mais brancas conforme vai avançando até chegar, por exemplo, na faculdade, saca? E eu vivenciei essa realidade. Então, quer dizer, no meu ensino fundamental, eu continuava nesse lugar do moreno. Até que eu lembro que com o meu primeiro ano do ensino médio, que foi quando eu comecei, tipo assim, enquanto existia a brincadeirinha de chamar alguém de macaco no ensino fundamental, e essa pessoa era uma pessoa, uma das mais escuras da sala, eu passei a me tornar uma das mais escuras da sala. Então eu lembro desse momento lá pro primeiro ano do ensino médio, onde a brincadeirinha do meu amigo da escola, macaco, era pra mim. E isso pra mim era meio tipo uma novidade, mas ao mesmo tempo não exatamente uma novidade, né? É isso, assim, tipo, beleza, eu sou uma pessoa preta, isso já tinha essa consciência. E aí, primeiro, segundo, terceiro ano da escola, muitas brincadeiras em torno dessa questão racial e da negritude, enfim, muitas brincadeiras racistas, né, como cabia naquele momento de falta de consciência ou empoderamento que seja. Então a gente, quanto pessoas negras, não estamos livres de reproduzir racismo uns com os outros, né? Então isso acontecia em vários laços de amizade, mesmo, como eu estou dizendo, entre pessoas pretas. A faculdade, com certeza, foi o ápice desse lugar onde um grupo de pessoas negras se torna a minoria, tanto na turma, né, quanto no curso, quanto na instituição da faculdade, que seja lá qual for, de uma maneira geral, essa costuma ser a realidade, salvo exceções. E no meu caso era bem por aí. Mas antes de eu chegar nesse momento, eu quero iniciar o terceiro tópico falando sobre o reconhecimento, talvez, interno, assim, que é o que eu vou chamar aqui de consciência social a partir dessa identificação racial, né? Então, como eu falei, desde a minha infância eu já sabia que eu não era uma pessoa branca, nunca houve esse tipo de confusão na minha vida, né? Tipo, ao mesmo tempo fazia parte desse grupo morenos, até que quando chega pré-faculdade, eu fiz o meu pré-vestibular, um pré-vestibular social, que foi muito importante para mim, aqui na Zona Oeste do Rio, em Campo Grande, chamado IFEP. Vou deixar até aqui o link que possa ter alguém da Zona Oeste que se interessa em conhecer. E aí era um Instituto de Formação Humana e Popular. Então, quer dizer, tinha toda uma veia social de explicar para nós, que eram, em sua maioria, pessoas pobres e pessoas pretas, né, os alunos, questões sociais, assim, que impactavam a nossa sociedade. Questões mais práticas mesmo, como o machismo e como o racismo. Então eu lembro muito daquelas primeiras aulas e com alguns vídeos e filmes super didáticos, assim, para entender o quanto essa questão de raça não era algo tão em relação ao nosso passado histórico distante, mas que o passado histórico, por exemplo, do período de escravidão é algo super recente na história do nosso país, e começar a identificar o quanto a cor de pele tem relação com as oportunidades que a gente tem na vida, oportunidades essas estruturais, como, por exemplo, o acesso dos nossos próprios pais à escola, né, à educação, e ao nosso acesso a diferentes graus e níveis de trabalho e de especializações, né? E aí, enfim, começa a despertar, assim, como nas relações cotidianas também, esse tipo de brincadeira que sempre aparecia e que a gente, vez ou outra, chama de preconceito, e na verdade quanto isso era racismo e quanto o racismo é algo estruturado mesmo na nossa sociedade, né? Não é algo que acaba na brincadeira do chamar um ao outro de macaco, mas é algo que, enfim, estrutura toda essa sociedade e faz com que pessoas negras sejam maiorias em trabalhos subalternizados, trabalhos braçais, e faz com que pessoas brancas sejam a maioria em trabalhos de poder, né, e de liderança.
Isso é claro, falando de maneira geral, graças a Deus a gente tem a oportunidade de ver exceções a essa regra e que assim seja, que cada vez mais a gente tem a oportunidade de ver pessoas negras em posições de destaque, em posições de poder, em posições de liderança e tudo mais, e tendo acesso à educação e refletindo, pensando, e é por isso que eu acho tão bacana fazer um vídeo como esse para trocar ideia sobre o processo que é meu, mas que ao mesmo tempo é de todos nós, né? De certa forma, como o Brasil até, seja você uma pessoa branca ou uma pessoa preta. Bom, se você está curtindo o vídeo até aqui, por favor, deixa o seu like, peço essa sua ajudinha aí, e ao mesmo tempo, caso você ainda não tenha se inscrito, esse é o momento, se inscreve também. Mas vamos dar continuidade aqui pro nosso papo. Esse primeiro momento, a partir do meu pré-vestibular, foi o momento onde eu comecei a adquirir consciência social, de como o racismo estava presente e afetando a nossa sociedade, certo? E isso com certeza se intensifica num grau muito forte no meu decorrer da faculdade. Eu fiz estudos de mídia na UF, e aí não só fiz, como eu fui morar em Niterói, morei por um tempo na moradia da faculdade, mas morei ali próximo, então vivi 5 anos da minha vida nesse contexto universitário, onde questões sociais são extremamente discutidas a todo tempo, né? E até antecedendo a isso, eu estudei fotografia na Espetáculo, né? Que é uma ONC, uma escola de artes, e aí também, em sua maioria, são alunos periféricos, favelados, pobres e pretos. Então as questões raciais, nessas relações, são os meus grandes amigos até hoje, né? Amigos que eu conheci através da Espetáculo. Então, assim, a gente criou relações fortes e essas relações estavam perpassando o tempo todo a nossa vivência, né? Esse tipo de relação de amizade profunda, onde a gente troca sobre os nossos, como a gente se sente, sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos desejos, e ao mesmo tempo a questão racial perpassa muito, né, a vida de qualquer pessoa negra que começa a se despertar para a consciência disso, né, do quanto isso tem uma interferência ou uma influência sobre a sua experiência enquanto sujeito no mundo, a questão racial. Então, assim, tudo isso foi se intensificando através dessas relações e dessas instituições que eu fui me tornando presente. Mas existe um ponto muito interessante, porque eu tenho marcado assim na minha história, que foi no final de 2015 para 2016, o quanto, para além de uma consciência racial, eu passei por um processo de enegrecimento, que isso é sobre os meus gostos que enegreceram, as minhas relações que se intensificaram nesse recorte racial, mas isso afetou diretamente a minha autoestima. Mas assim, eu acho que isso é um novo vídeo, então comenta aí se você quer que eu faça esse vídeo falando sobre como essa ligação entre meu enegrecimento e minha autoestima, porque eu sinto que eu vivi vários processos também, enquanto uma pessoa muito fragilizada, para uma pessoa, enfim, que consegue elevar sua autoestima, e talvez essa questão racial esteja quase no ápice, assim, com certeza quando chegou esse momento de eu me enegrecer, isso afetou minha autoestima de uma maneira muito forte e radical, assim, toda uma performance de ser mesmo, né? É incrível esse processo, que eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo já puderam vivenciar ele e compartilhar desse processo. Mas aí comenta aqui, se você quer que eu faça um vídeo só sobre como o meu enegrecimento afetou minha autoestima, beleza? Nesse momento aí da autoestima, eu lembro que tiveram alguns cantores específicos que fizeram parte desse meu processo. E teve essas instituições que eu citei pra vocês. Então eu quero saber aí de vocês, cara, como foi, você teve alguma instituição ou algum cantor, algum artista que te atingiu diretamente nessa consciência social? Porque tem algumas pessoas que começam esse processo de ter consciência a partir da autoestima, né? E aí comigo acho que a consciência social veio um pouco antes, assim, e depois eu fui trazendo isso de uma maneira mais pessoal, profunda, assim, enraizando isso, né, introjetando isso em mim, assim, na minha mente. Mas me diz aí, quero saber de vocês, como foi esse processo de vocês, assim. É isso, galera, espero que vocês tenham curtido, esse foi o papo aqui de hoje. Vou trazer mais essas questões sociais, tem muitas questões sociais que eu sou super tranquilo de conversar e discutir no meu cotidiano, e eu trago um pouco aqui pro canal, mas eu entendo que, enfim, é uma demanda que a gente tem, né, de ter acesso a esses assuntos, e partindo dos princípios que eu parto, eu acho que também é sempre legal, assim, essa troca. Compartilhe o vídeo, por favor, com quem você acha que ele possa enriquecer nessa jornada e trajetória. E troca aí também ideias sobre sugestões de assuntos e temas que você acha que a gente pode trabalhar. Quero trazer mais esse recorte racial para as questões de autocuidado e bem-estar. Eu acho que é fundamental a gente ter isso enquanto pessoas pretas, essas narrativas em relação ao cuidado, né? Que é algo que estruturalmente a gente também tende a ter dificuldade de ter acesso a isso, né? Então eu, como essa pessoa aí,
fora da curva, né, que tenho tido a oportunidade de direcionar o meu trabalho para as práticas de autocuidado e de cura, eu sinto que é exatamente esse o caminho, assim, eu preciso falar sobre isso para quanto mais pessoas eu puder. Mas é isso, um beijo, até o próximo vídeo na segunda-feira com os 52 sóis, onde eu compartilho vlogs semanais sobre o meu processo de desenvolvimento pessoal. Se você gostou, fica por aqui, você vai ser super bem-vinda, super bem-vindo. Beijo, beijo, beijo.